Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damucho, do Museu Ciência e Vida, e hoje no episódio Mulheres nos Museus de Ciência, a gente vai falar sobre como a pesquisadora atua na divulgação e popularização da ciência. E para isso convidamos a nossa queridíssima Patrícia Figueiró Spinelli. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma alegria, estamos muito felizes com a sua participação e eu vou deixar para você se apresentar. Fica à vontade. Olá, Mônica. Olá a todos e todas que nos escutam. Em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite, que eu aceitei prontamente com muita alegria, né? É sempre um prazer participar, né, das atividades que vocês do Museu Ciência e Vida organizam. Então, né, meu nome é Patrícia, acho que meu sotaque me denuncia um pouquinho, eu sou gaúcha, já moro no Rio de Janeiro, já são 12 anos morando no Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, sou cariúcha, na verdade. E eu sou astrofísica de formação, mas antes de me apresentar, né, como astrofísica, eu sempre gosto de falar, né, que sou uma cientista, uma pessoa que veio do interior do Rio Grande do Sul, que estudou na escola pública, que teve uma trajetória, assim, né, me mudei para vários lugares, assim, para ir, né, nesse processo da formação, né, da minha carreira, e hoje trabalho no Museu de Astronomia e Ciências Afins como pesquisadora, mas não sou apenas isso, eu também sou a mãe de um menino de 5 anos, né, vai fazer 5 anos semana que vem, o Tom, também tenho um cachorrinho, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de praticar esportes, e essa é um pouquinho de mim, né, e aí acho que também um pouco do que eu faço a gente vai conversar aqui ao longo aqui desse episódio. Ah, maravilha! Ela é um espetáculo, gente. Vocês vão ver os detalhes. Patrícia tem uma história linda. Então, vamos começar falando sobre a sua opção acadêmica, né? Por que que você optou por fazer física, né? Astrofísica, né? Se deu ênfase em astrofísica. Queria saber se você tinha exemplos de pessoas graduadas na sua área, nessa área na sua família, ou então no seu círculo de amigos, né? Amigos próximos. Conta pra gente. Eu não conhecia ninguém, na verdade, que fosse físico ou física, né. Inclusive quando eu falava desse desejo, assim, na minha família, assim, meus primos brincavam comigo, né, que eu queria ser cientista louca, que eu queria ir para a lua, enfim, e era isso mesmo no fundo, né. Não que eu quisesse ser louco, mas era era por aí. Mas, bom, a minha mãe era professora de geografia, e acho que de alguma forma isso também acabou influenciando, porque eu sempre gostei muito, assim, desde muito pequena eu lembro disso, assim, de lembrar, de querer fazer experimentos e de eu perguntar a ela como que era o nome da profissão, que misturava coisas, que inventava coisas, ela me falou cientista e eu falei que eu queria ser cientista. E aí já, assim, já quando estava na escola, eu lembro, acho que foi no segundo, no terceiro ano, era muito pequena mesmo, de ter aprendido os planetas e ter que fazer uma apresentação sobre o sistema solar e contar com a ajuda da minha mãe, né, para fazer esse sistema solar, essa maquete do sistema solar, ter que fazer uma apresentação sobre isso, e eu falar: "Nossa, eu quero estudar isso", minha mãe me falou, né, que se chamava astronomia. E então, assim, foi sempre com isso, eu não desejei muito ser outras coisas, né. E aí, à medida que eu ia também avançando na escola, conversando com os professores, né, eles iam me dando dicas de como é que eu tinha que fazer para me tornar, uma cientista, uma astrônoma, e foi por aí o meu caminho. Então, quando eu cheguei nessa fase de optar pelas carreiras, não tinha, né, física na cidade onde eu morava, eu sou natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Lá tem uma universidade boa, uma universidade comunitária, mas não tinha esse curso. Então eu precisei ir para a capital do estado, que é Porto Alegre, fazer o vestibular, porque naquela época não tinha Enem, na verdade era o primeiro ano de Enem. Então para a gente, na verdade, se candidatar para as universidades, precisava viajar, né, se a universidade não estava próxima, precisava se deslocar até a universidade. Eu fiz o vestibular, eu passei, né, para física, então aos 17 anos eu me mudei para Porto Alegre, saí de uma cidade pequena para ir para a capital e fiquei estudando lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
E eu não sabia muito bem o que que era, sabe? Eu já fui para física querendo ir estudar essa sub-área, que é a sub-área da astronomia. Mas eu não sabia muito bem como que era o dia a dia de um profissional dessa área. É, sabia que precisava gostar de matemática e tudo bem, porque eu gostava, mas eu também fui descobrindo o que que era, né, ser uma cientista ao longo da minha formação. E então foram 4 anos de graduação, eu ficava durante a semana em Porto Alegre, no fim de semana eu voltava para minha cidade, e gosto sempre de falar que isso também só foi possível, que a universidade era pública, gratuita, e já no quarto semestre da faculdade eu comecei a fazer iniciação científica na área da astrofísica com a professora Thaisa Stork Bergman, que foi minha primeira orientadora, e para fazer essa iniciação científica, eu recebi uma bolsa, né, uma bolsa de estudos. E eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes os jovens não sabem dessas oportunidades que a universidade tem. Então, as minhas escolhas e a minha permanência na universidade são graças também aí às instituições públicas. Ah, muito bom, Patrícia. Então, essa curiosidade que você já tinha quando criança, né, permaneceu e norteou a sua carreira. É muito interessante, assim. Eu acho que é importante a gente falar também, né, lembrar que essa questão das bolsas melhoraram, né, para melhoraram com relação assim há algumas décadas, né, quando você fazia, por exemplo, acho que não tinha as bolsas de permanência que hoje tem. Né? Então, essas políticas públicas que ajudam os estudantes a permanecerem na universidade, né? Não é só entrar, precisa entrar e continuar, que a gente sabe que é difícil, né? Especialmente quando a pessoa sai da sua cidade, tem que mudar de cidade para cursar, né, uma universidade em outra cidade, ainda que seja perto, mas tem que se mudar. Tal. Então, acho que é realmente essa questão das bolsas é fundamental, como você apontou. Bom, Patrícia, além, né, da graduação, você acabou fazendo também o mestrado lá na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul. Depois você foi fazer um doutorado em astrofísica lá no Instituto Max Planck da Alemanha, né, tem aqui o Ludwig Maximilian Universität, que em alemão, que eu não sou capaz de pronunciar isso em alemão, e depois de concluir o doutorado, você voltou para o Brasil, fez um pós-doutorado lá no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, né, Universidade de São Paulo, e você até já falou um pouquinho, mas queria que você aprofundasse o que te motivou a seguir, né, nessa carreira da astrofísica, né, para além daquela curiosidade, aquele interesse nato que você tinha desde criança. Ai, ótima pergunta, Mônica. Bem, claro, né, eu falei que eu tinha essa curiosidade, e lá na cidade onde eu morava, e naquele tempo a gente não tinha nem a internet, né, e não existia dessa forma, mas também por ser uma cidade um pouco menor, não tinham museus planetários, não tinha essa facilidade de acesso, né, a esses equipamentos científicos e culturais. Até para adquirir livros era mais difícil, porque a gente ia numa livraria, se fosse querer comprar algum livro, era o que estava lá, né? Não tinha essa coisa de comprar livro pela internet. Então, assim, eu acabava, assim, o pouco assim que eu conseguia ter, né? Saber dessa área do conhecimento, às vezes eu vasculhava os livros da minha mãe da Universidade de Geografia. Tinha alguns livros sobre a Terra, assim, que falava também, né, dessa perspectiva mais geológica da Terra. Então, isso já, né, assim, no ensino médio, no final do fundamental, eu já lia os livros da universidade da minha mãe e também algumas coisas de ficção científica que chegavam até mim, eu lia e eu ficava sempre muito assim, uau, gente, isso é muito maravilhoso. Eu lembro quando eu li um livro do Isaac Asimov, assim, que eu achei aquilo incrível, assim, né, as informações que estavam ali, né, O Colapso do Universo, o nome do livro. Então, assim, com a ajuda de professores,
às vezes pegando algum livro na biblioteca da escola, que eu conseguia entender um pouquinho melhor, assim, do que se tratava, ou até com revistas de divulgação científica, como a Super Interessante, a Galileu, né, quando conseguia comprar ali alguma coisa lá e achava incrível. Então, eu acho que os professores sempre tiveram esse papel, minha mãe teve esse papel, meus pais, né, esse papel de me incentivar, mas também muitos professores iam à escola, né, e aqui de novo colocando, assim, com todas as letras que eu vim da escola pública. E aí já na universidade, que eu me deparei com um mundo completamente diferente, não só porque eu me mudei de uma cidade pequena, né, do interior para a capital, como eu acho que a universidade é um local mágico, assim, abre muitas portas. Também fui tentando aproveitar todas as oportunidades que eu tinha ali, né, fazer cursos, a bolsa de iniciação científica, né, com a professora Thaisa, que é uma referência na área, e com ela eu fui estudar buracos negros, galáxias que hospedam buracos negros. E os meus professores também lá da universidade sempre apoiavam muito a gente. Então, assim, né, no que diz respeito a fazer cursos. E uma coisa, assim, que também ficou um pouco reprimida, assim, na minha adolescência, é que, além desse interesse, assim, pela astrofísica, eu também tinha interesse por idiomas, né, e por culturas. Em algum momento, eu cheguei a pensar em fazer uma carreira que fosse mais para as relações internacionais, diplomacia, porque eu achava muito legal essa coisa, assim, de conhecer outros lugares e outras pessoas que são diferentes. Mas acabou que também essa escolha, né, pela astrofísica me deu ambas coisas, né? Essa parte da matemática, da ciência, mas também o contato com pessoas de diversos países, porque a ciência, ela acaba sendo muito internacional, né? Então, as pessoas vêm de diversos lugares e elas colaboram. E aí, no meu mestrado, quando eu estava no mestrado, surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio para a Universidade de Durham, na Inglaterra, né, estudar as mesmas galáxias que eu estudava com a professora Thaisa, utilizando uma outra técnica, que é uma técnica de observação dessas galáxias em raio-x, né, galáxias que tem um buraco negro que está ali, né, voraz, engolindo matéria e que emanam, né, em raio-x. Então eu fui para lá aprender essa técnica, estudar as mesmas galáxias, mas com essa outra técnica. E quando eu estava lá, eu morei em numa república que tinham estudantes do Chile, do México, outros estudantes brasileiros também. E eu conheci, né, esses estudantes e foi uma experiência muito legal. Então acabou que eu acabei tendo essa experiência de intercâmbio, de conhecer outras pessoas, de morar com outras pessoas. E, e quando eu estava nesse momento, eu também, dois desses rapazes que moravam comigo, eles estavam se preparando para fazer o doutorado, fazendo entrevistas. E eu, assim, eu olhei para eles, assim, disse: "Ué, né, o que que eles têm que eu não tenho, né? Nada, né, tudo que eles faziam, fazer também". Eles estavam se preparando e eles foram aprovados. Um foi aprovado na Universidade de Oxford e o outro tinha sido aprovado para um doutorado na Alemanha. Então, assim, depois que eu terminei o meu mestrado e com base nessa experiência, eu disse: "Ué, né, sempre quis, né, ter uma experiência mais duradoura no exterior, se eles podem tentar, eu também posso". Então eu também tentei e eu fui aprovada, nessa universidade, né, na verdade no programa internacional do Instituto Max Planck de Astrofísica, mas como ele é um instituto de pesquisa, ele não pode expedir um diploma, né, só as universidades podem expedir esse diploma. Ele tinha uma associação com a Ludwig Maximilian Universität, que foi onde eu fui estudar também. Então, nessas duas instituições eu estudei e fiz meu doutorado. Eu me mudei, né, para a cidade de Munique, na Alemanha, para fazer esse doutorado, e lá eu morei por 4 anos. E o meu interesse, assim, também em ter essa experiência internacional, claro, era um sonho, assim, da adolescência, mas também eu tinha muito interesse já em trabalhar com uma parte da astrofísica, que é a cosmologia, que estudou o início do universo. E naquela época, a cosmologia no Brasil era bastante desenvolvida mais teoricamente, a gente não estava com tanto acesso a dados e recursos, digamos, observacionais. E eu me interessava pelas observações, interpretar as observações que a gente faz do céu, do universo. Então não estava muito desenvolvido isso ainda no Brasil, então por isso também que eu buscava tentar fazer um doutorado nessa área que me encantava, mas para isso eu precisava buscar outros lugares, né? Hoje já não é mais assim, a gente tem excelentes recursos e profissionais, na verdade, que estão trabalhando nessa parte mais fenomenológica,
da cosmologia, mas na época não era, então para mim foi ótimo ter tido essa experiência e ter morado 4 anos, né, em Munique, na Inglaterra, onde eu também, mais uma vez, entrei em uma turma de 20 e poucos estudantes internacionais, então pude conhecer aí gente de todos os lugares do mundo, morei com uma colega grega, com um colega espanhol, com um colega indiano, então foi uma experiência super interessante, super rica. E aí, já de volta ao Brasil, depois desses 4 anos, eu comecei a fazer um estágio de pós-doutorado na USP, em São Paulo, e por lá fiquei 1 ano ainda trabalhando no mesmo tema da minha tese de doutorado, que eram aglomerados de galáxias, usando a técnica de lentes gravitacionais. E então, depois eu fui aprovada num concurso para trabalhar no Museu de Astronomia e Ciências Afins, aqui no Rio de Janeiro. E aí parece assim que tem uma virada de chave, né? Que eu saio, digamos, dessa área mais dura da astrofísica para trabalhar com divulgação científica. Mas é importante falar que durante todo esse meu percurso, essa minha formação, né, que foram 10 anos entre a graduação e o doutorado, e somando mais 1 ano de pós-doutorado, eu também sempre fui muito apaixonada por divulgar a astronomia, né? Sempre fui uma apaixonada pela astronomia, eu amava, então eu também queria que os outros conhecessem a astronomia para amarem como eu amava. Então, é nesse momento também do meu doutorado que eu começo a fazer divulgação em astronomia de uma forma mais sistemática. Eu participei de um projeto no Ano Internacional da Astronomia, em 2009, um projeto muito grande, que foi uma viagem itinerante pelos países da América Latina, trabalhando com questões de astronomia em escolas, né? Então, foi também essa experiência, né, que me levou ao Museu de Astronomia, onde hoje a minha atuação está mais dedicada à divulgação e à educação em astronomia. Que legal, Patrícia, que história rica, né? Então, muito interessante você ter começado, né, a trabalhar em divulgação científica ainda no doutorado, né? Muito legal, isso deu frutos depois, né? E o MAST tem a sorte de ter você lá. E então, assim, né, falando do Museu de Astronomia e Ciências Afins, né, o MAST, você lá é pesquisadora titular, né? Além disso, você coordena um projeto chamado Portuguese Language Expertise Center of Astronomy for Development, né? Da União Internacional Astronômica. Você integra a Rede de Mulheres em STEAM do Rio de Janeiro, além de ser professora dos cursos de especialização e mestrado em divulgação científica da tecnologia e da saúde da Fiocruz, junto com o MASH, a Fundação CICERJ e outras instituições. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi, né, essa sua transição, passando a atuar no museu e estar à frente, né, de várias iniciativas, como você está fazendo, em diferentes segmentos que, bom, embora, né, dialogue entre si. Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho nesse aspecto. É legal, né, que acho que a gente, à medida que a gente vai evoluindo, assim, vai amadurecendo, a gente tem várias vidas, né, parece que a gente passou, já fomos várias pessoas, né, então assim como eu já fui aquela estudante muito focada, assim, que queria muito ser uma astrofísica, e para isso eu saí muito cedo, né, da minha casa, do convívio com os meus pais, com a minha irmã, porque eu queria muito, né, ser essa astrofísica, eu estudava, assim, na graduação em física, gente, cheguei a fazer provas que duraram 10 horas, né, 10 horas resolvendo, né, uma conta, né, uma equação. Mônica também é física, sabe disso, né, e sacrifiquei muito, inclusive, da minha juventude, assim, ficar fins de semana estudando, né, então também aqui colocando que os nossos méritos não são porque nós somos pessoas geniais, mas é fruto do nosso esforço, né. Aí batalhei muito para ter essas oportunidades fora do Brasil, porque eu achava incrível, né, essa possibilidade de viajar, de conhecer outros lugares, de falar outros idiomas. Quando eu tive essa experiência lá em 2009 de trabalhar com
com divulgação científica de forma mais sistemática, organizar um projeto, né? É isso que eu me refiro, porque essa divulgação em astronomia de ir na praça, montar o telescópio, ficar falando com o público, eu já fazia isso. Mas em 2009 eu tive essa experiência que realmente foi muito transformadora para mim. Nós montamos esse projeto, eu e alguns colegas de doutorado, então começamos a montar esse projeto em 2008 para ser executado em 2009 no Ano Internacional da Astronomia, e esse projeto, o Galileu Mobile, era uma viagem, né, itinerante para 3 países da América Latina, do Planalto Andino, onde se tem uma relação muito profunda com o céu, porque o céu é puríssimo, né, é lindo lá. Então, nós estávamos trabalhando em comunidades rurais, em escolas rurais, indo a escolas rurais, falando de astronomia, compartilhando conhecimentos, deixando telescópios em escolas, formando professores para que eles pudessem usar esses telescópios nas escolas e também fazendo um documentário dessa viagem que ainda está disponível, pode ser assistido, né? E essa experiência para mim foi transformadora, porque talvez foi um momento em que eu me senti muito integrada, pertencente. E eu acho que a divulgação científica naquela época não era muito bem vista como é vista hoje, né? Tinha um pouco aquela coisa assim, essas pessoas aí que em vez de estarem se dedicando a seus estudos, às suas contas, a seus temas de doutorado, estão fazendo outras coisas. E sobretudo porque quem está nessa área acadêmica às vezes sabe que os estudantes de doutorado, os estudantes em geral, eles não têm muita credibilidade, né, perante professores, tem uma hierarquia ali, né, então era assim, o que esses estudantes de doutorado estão fazendo, será que eles vão conseguir? E a gente escreveu todo o projeto, do início ao fim, as formações com os professores, os encontros com as crianças, a arrecadação de fundos, a gente fez tudo, a organização da viagem, nós fizemos tudo. E isso foi uma experiência transformadora para mim, na verdade, quando de fato a gente chegou a viajar, eu passei 3 semanas na Bolívia, trabalhando em escolas bolivianas, foi também como uma reconexão, sabe? Eu estava lá na Alemanha, que é um país frio, que é um país diferente do meu, e eu tive a oportunidade, então, de fazer uma coisa muito linda, assim, na América Latina, que apesar de não ser o Brasil, era a Bolívia, era uma coisa muito mais próxima de mim. Isso foi muito transformador. Depois disso, eu nunca mais parei, né? O projeto continuou, nós continuamos atuando em outros países, e quando eu fui para São Paulo, na USP, eu comecei a trabalhar mais próximo a professores, né? Trabalhando com formação de professores, assim, eu me sentia muito feliz fazendo isso, e também à medida que eu ia avançando na minha formação profissional, eu também ia tentando entender mais, né, sobre a educação e a divulgação em astronomia, e quais são as dificuldades de se trabalhar com esse tema, que são muitas, os professores têm muita dificuldade de trabalhar com a temática da astronomia nas escolas, porque eles não têm a formação. Então, e ao mesmo tempo é uma ciência que encanta, né? As crianças são muito, né? Assim como eu era encantada com a astronomia, as crianças têm muita curiosidade, elas querem saber. A gente tem a vantagem de que o laboratório é o céu, né? Ele está ali disponível para todos e todas. Então eu já tinha também muito interesse, meu coração também já estava querendo mudar de vida, né? E quando eu soube da oportunidade, né, de se trabalhar no Museu de Astronomia e Ciências Afins, eu me inscrevi. Eu precisei estudar muito para passar nesse concurso, né? Porque além, claro, das questões da astrofísica que eram necessárias para fazer a prova, também se necessitava dessa conceituação mais teórica, né? Da educação em astronomia, da educação em museus, né? E da educação em ciências aqui no Brasil. Então, eu precisei estudar muito e eu fui aprovada no concurso, passei, e desde que eu atuo no MASP, desde 2013, Mônica sabe, porque também trabalha em um museu, nós somos muito procurados, nós somos muito acessados. A quantidade de projetos que chegam para a gente abraçar são muitos. É claro que a gente não pode abraçar tudo, e a gente também acaba trabalhando em coisas que temos mais afinidades, né? Que sabemos mais, onde podemos contribuir, e desde então, inclusive por conta da minha trajetória, né, que ela é muito móvel, né, eu saí de Caxias do Sul, fui morar em Porto Alegre, daí fiz um estágio em Durham, na Inglaterra, aí voltei para o Brasil, depois fui para Munique, na Alemanha, depois morei em São Paulo, agora moro no Rio de Janeiro. Por conta da minha trajetória, eu também conheço muitas pessoas, eu já estive em muitas instituições, e isso facilita muito as colaborações. Então, na União Astronômica Internacional, eu sou coordenadora desse escritório que pensa a astronomia para um mundo melhor. Então, muitos aqui já ouviram falar, né, dos Objetivos
de desenvolvimento sustentável. Então, a ideia é que a gente pensar como que a gente pode utilizar a astronomia como forma de desenvolvimento em comunidades. Então, não apenas para a educação, mas, por exemplo, a questão do astroturismo, que está vindo cada vez mais forte, preservação dos céus escuros, então, astroturismo aliado a ecoturismo, para que, nesses locais, né, onde o céu está preservado, como que isso talvez pode gerar, ser uma fonte de renda para as pessoas dessas comunidades. Então, são muitos projetos que a gente desenvolve dentro desse gabinete, e esse, em particular, ele une os países de língua portuguesa. Então, já fiz projetos em Cabo Verde, a gente acaba viajando bastante, conhecendo muitos colegas, né? Colegas de Portugal, de Cabo Verde, de Moçambique. Então, esse é uma das tarefas que eu coordeno. E aqui no MAST, assim, no dia a dia, né, eu desenvolvo projetos de pesquisa de educação e divulgação em astronomia, e me interessa saber o impacto desses projetos, né, o impacto entre muitas aspas, né, se essas ações que a gente faz, elas motivam, elas engajam os públicos com que trabalhamos, e também colaboro na formação dos educadores, né, tudo que tem relação com o conteúdo de astronomia acaba passando por mim. Então, por exemplo, os educadores que atendem o público diariamente, quando eles precisam fazer qualquer tipo de formação, tirar qualquer tipo de dúvida que seja em relação ao conteúdo de astronomia, eu colaboro com essa formação. E assim, e tudo, né, gente? Desde perguntas também que chegam, né, dos visitantes específicas de astronomia também passa por mim. E no âmbito dos projetos de pesquisa, a gente também faz as ações práticas, né? Porque não adianta a gente falar de educação apenas de um ponto de vista técnico ou teórico. Então, a gente associa a nossa pesquisa e a nossa prática. E um dos projetos, né, que tem essa componente de pesquisa e essa componente prática, é o projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins, né? Então, esse é mais um dos projetos. Então, assim, trabalhar num museu é muito dinâmico, né? A astronomia está no meu cotidiano, no dia a dia, mas, além disso, né, são muitas outras coisas, né? E acaba que o conhecimento que a gente tem que ter para trabalhar em todos esses projetos advém de várias disciplinas, né? Então, precisa conhecer um pouco de educação, um pouco de divulgação, um pouco de história da ciência, um pouco de sociologia da ciência, e isso é muito rico. Então, eu considero que esses meus 12 anos aqui de atuação no Museu de Astronomia e Ciências Afins é quase como se eu tivesse ganhado uma nova área de conhecimento, né? Um doutorado à parte, assim, porque só o fato de estar aqui no museu, trabalhar com tantas pessoas, com tantas disciplinas, com tantos projetos, faz com que hoje eu tenha um conhecimento adquirido, informação, né, em serviço, né? Isso quer dizer, um conhecimento que foi adquirido em serviço, que seria um conhecimento que eu jamais teria adquirido dentro de uma universidade, né? Então, é muito empolgante, nenhum dia é igual ao outro. É verdade, concordo plenamente que no Museu de Ciências nenhum dia é igual ao outro. A gente tem Não tem sempre tédio, novidade. não tem tédio. Exatamente, de fato. Patrícia, no decorrer da sua história, né, considerando assim todas essas experiências que você teve, né, que não foram poucas, né, a graduação, o mestrado, o estágio na Inglaterra, o doutorado, essa vivência riquíssima desse projeto que vocês fizeram na América Latina, o pós-doutorado e tal, como é que eram esses ambientes na perspectiva de gênero? Quando eu entrei na graduação em física, foram 100 aprovados e 25, dentre esses 100, 25 eram meninas, né, jovens meninas, assim como eu. Então, isso dialoga, na verdade, com os números que a gente conhece para a realidade brasileira, né? Entre 20% a 30% das estudantes nos cursos de ciências exatas, engenharias, tecnologias, matemáticas são mulheres, né? Meninas e mulheres. Aí, dependendo do curso que a gente pega, é pior, né? Sei lá, engenharia elétrica, engenharia da computação, tem menos ainda mulheres. Na física, é em torno disso. Quando vai para a sub-área do conhecimento da astronomia, parece ter um pouquinho mais de mulheres do que, sei lá,
física quântica. Um pouquinho mais, 30%, 35%. E então isso significa dizer que, na época, eu não tinha esse conhecimento, nem pensava nada sobre isso, né. Ninguém, acho que também nunca me disse que era coisa de menino, coisa de menina. Eu fui lá, né, desavisada, fui fazer física, mas óbvio que eu senti um desconforto, um estranhamento que eu não sabia dizer. Hoje, né, mais de 20 anos depois, eu consigo explicar o que eu senti ali, né. E eu acho que o fato de ser tantos homens e tão poucas mulheres, né, e esse desconforto que ia sendo gerado, eu não sou uma pessoa muito espalhafatosa, né, eu queria me integrar àquela paisagem, e eu mudei minhas atitudes, sem me dar conta, né. Mudei um pouco o jeito de vestir, queria estar mais discreta, porque a gente, né, tem uma coisa machista, né, o machismo está impregnado na sociedade, 20 anos atrás muito mais, no Rio Grande do Sul muito mais, um estado bem, assim, que o patriarcado, assim, tá bem, assim, essa coisa tá muito enraigada ainda, né, enraizada. Então, se eu queria ser discreta, não queria chamar atenção, né, então, eu sei que isso aconteceu comigo, embora na época talvez eu não tivesse percebido, assim, muda o jeito de se vestir, eh sempre fui muito tímida, assim, então nunca fui muito de falar e tal. Acabou que eu não na graduação, não escutei diretamente coisas do tipo, assim: "Você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai se formar", coisas que tivessem sido direcionadas para mim e para as minhas colegas. Mas é comum a gente ir numa aula de física e o professor falar: "Ah, metade de vocês não vão se formar", né. Era uma coisa assim, umas frases bastante fortes faladas para todo mundo. Mas era óbvio que tinha uma situação ali que era de minoria nas mulheres, de mulheres. Hã, quando eu comecei a minha iniciação científica, o bacana foi que já foi em astrofísica, né, e lá nós tínhamos, professoras muito competentes, muito fortes e muito respeitadas na astrofísica. Por exemplo, a Miriane Pastoriza e a Thaisa Stork Bergman, a Thaisa era minha orientadora e a Miriane foi orientadora da Thaisa. Então ali também eu tinha um ambiente, assim, de incentivo, sabe, de ver mulheres bem-sucedidas na astrofísica, que todos respeitavam, e um ambiente, de uma certa forma, acolhedor, né, de incentivo. Então acho que é por isso que, assim, nesse sentido, assim, até eu passar pelo meu mestrado, apesar de ser incômodo, eu não fui atacada, assim, diretamente, sabe. Mas já quando eu fui para a Alemanha, eu já tinha mais um condicionante, né, além de ser uma mulher, eu era uma mulher latino-americana, né, eu não era uma mulher, né, europeia. Se bem que, né, eu coloco aqui a minha condição de privilégio, né, porque eu sou uma mulher branca, né, meus cabelos loiros, tingidos, claros, tenho um olho um pouco claro, meu sobrenome é Spinelli, que é um sobrenome italiano, então, assim, se eu não abrir a boca, as pessoas até posso me passar por europeia. Então, sei lá, caminhando pelas ruas de Munique, não ia sofrer preconceito, por exemplo. Mas já se fosse falar, a pessoa ia ver que eu não era de lá, né. E dentro do ambiente acadêmico, claro, meus colegas, as pessoas sabiam que eu era brasileira. Então tinha mais esse condicionante, sabe, desse preconceito velado de que quem é do sul global não é capaz. E ali eu já me deparei com muitas outras situações. Ali sim, né, várias frases que eram preconceituosas, eh, eu lembro de uma vez eu estar saindo de férias, voltando ao Brasil de férias, eu ter escutado a segunda frase: "Ah, você vai de férias? Você vai voltar para sua casa? Vai de férias para o Brasil? Ah, sim. Ah, cuidado para não levar um tiro na rua". Umas coisas assim que as pessoas dizem ingenuamente e estão achando que estão falando alguma coisa legal. Então lá já tinha muito mais questões. E lá na Alemanha, a situação de mulheres na ciência é pior ainda, porque são menos. Então a maioria das estudantes que estavam lá eram estudantes estrangeiras, não eram estudantes alemãs. E lá eu escutava a minha orientadora de lá falando sobre isso, sabe, de como era importante, colaborar para que as mulheres permanecessem na ciência, para que não fizessem reuniões em horários malucos, porque tinha que buscar filho na escola, para que, né, para que tivessem políticas, de utilizar pronomes neutros. Então foi um pouco a partir dela que eu fui tomando mais consciência sobre isso.
Quando eu fiz uma viagem para a Universidade de Heidelberg, nessa situação do doutorado, tinha um instituto lá que só tinha banheiro feminino em um andar. De tão dominado, né, o instituto pelos homens de forma histórica. Então, só tinha banheiro feminino em um andar, que era no andar onde estava a secretaria. Então, para uma estudante usar o banheiro lá, precisava ir na secretaria pegar a chave e usar aquele banheiro, que era o banheiro que as secretárias usavam. E assim, são muitos atravessamentos, né, que a gente vai percebendo, que sofreu e que viveu, mas eu confesso que eu não tinha tanto, eu acho que eu era ingênua, sabe, eu não percebia tanto as coisas, assim, e que de uma certa forma essa ingenuidade me blindou, eu acho, né, porque eu acho que se eu fosse mais ciente, talvez eu tivesse sofrido mais. Então, assim, passado todo esse tempo, né, e estudando, e lendo, e aprendendo mais sobre as questões de mulheres e meninas na ciência, e isso também me levando ao autoconhecimento, e que hoje eu consigo identificar muitas dessas situações esquisitas, né, que a gente acaba passando. Mas é isso, é um dia de cada vez, e a consciência eu acho que é importante, mas eu acho que a gente tem que estar muito, muito focadas de que a gente é capaz, que todo o resto que nos dizem são coisas que as pessoas nos dizem, não são a verdade, né? De que nós não somos capazes. Patrícia, acho que esse ponto que você falou, né, de uma certa ingenuidade que se tinha, blinda, né? Eu também percebo isso, né? Quando eu olho para trás, eu digo, nossa, aquela situação ali era uma situação de misoginia, mas na época isso não era tão claro. Ainda bem que a sociedade está mudando nesse sentido, né? E, bom, Patrícia, você, né, é uma voz bastante ativa, né, que incentiva alunas do ensino fundamental e médio a cursarem carreiras tecnológicas por meio dos projetos que você desenvolve, né, buscando aproximar o universo da ciência das meninas que ainda estão na escola. E a gente acredita que possamos ter mais meninas que nos escutem que possam se identificar com a sua história, com essa paixão pela astronomia. Considerando a sua trajetória científica, que habilidades você entende que seriam importantes para chegar nessa posição que você ocupa hoje? Eu gosto sempre de falar, né, que na minha época todo mundo dizia que era importante saber inglês, né, que para qualquer profissão o inglês era muito importante. De fato, acho que isso permanece, mas eu acho que nos dias atuais o conhecimento em programação é fundamental, né? A gente teve uma super notícia aí, né, sobre o DeepSeek, o aplicativo de inteligência artificial, né, dos chineses, né, que aí deu um alvoroço, inclusive, no mercado financeiro. Então, assim, eu acho que hoje em dia, né, para qualquer problema que a gente vá resolver, a gente vai precisar de programas de computadores. E na astrofísica não é diferente, muito antes pelo contrário. Essa sempre foi a rotina, né? A matemática é a linguagem da física, da astrofísica, com certeza, mas a gente não fica fazendo conta no papel, a gente coloca no computador. Então, a programação de computadores, né, em computadores para resolver os nossos problemas matemáticos e astrofísicos, ela é essencial. E assim como aprender um idioma, né, um outro idioma, o alemão, o francês, a linguagem de programação é isso, né, a programação em computadores é uma linguagem, então quanto mais cedo a gente aprende, mais por dentro dessa lógica, mais fácil fica aprender essa lógica. Então, eu daria essa dica. Eu acho que física, matemática é importante, é super importante, mas são coisas que a gente também pode ir suprindo essas lacunas se nós não somos muito fortes nisso, sabe? Precisa ser um gênio da matemática, um gênio da física, um gênio da química. Basta querer aprender. Mas se eu puder dar uma dica, invistam, né, em começar a entender como é que a gente se programa em computadores, como é que a gente faz aplicativos de celulares, porque isso vai dar uma boa base depois para conseguir resolver problemas astrofísicos. Isso é o futuro, já é o presente, né? Vai ser usado no futuro e já é o presente.
Bom, Patrícia, você lidera, né, juntamente com outras pesquisadoras, o projeto Meninas no MAST, né, em parceria com o Observatório Nacional, que foi destaque, né, inclusive numa publicação no Conselho Britânico, o British Council. Será que você poderia nos contar um pouquinho mais sobre como começou essa experiência e como que ela foi recebida no MAST, né, já que era uma ação pioneira, né, que eles nunca tinham organizado nada parecido lá no museu? O programa, né, agora eu já nem chamo mais de projeto, já chamo de programa, né, porque são tantas ações, né, dentro desse grande guarda-chuva do Meninas no MAST, mas nós começamos em 2015, na verdade, com um evento, Dia das Meninas no MAST, em março de 2015. Ainda nem tinha sido proclamado o dia 11 de fevereiro como sendo o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, né, pelas Nações Unidas. Essa proclamação aconteceu ao longo desse ano de 2015, acho que em novembro, alguma coisa assim. A gente já tinha celebrado o nosso Dia das Meninas, né, o nosso primeiro Dia das Meninas. Essa iniciativa, ela foi inspirada no Dia das Meninas alemão, no Dia das Meninas húngaro, e eu estava conversando com algumas colegas minhas daqui, que eram pesquisadoras bolsistas na época, justamente dos nossos incômodos, dos nossos desconfortos, né, nessa trajetória científica, e isso também nos ajudava, né, e até que a gente decidiu assim, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um evento? Então a gente resolveu fazer o evento, né, inspirado em outros eventos que já existiam, o Dia das Meninas no MAST, né, no Mês Internacional das Mulheres, e aí deu uma coincidência que o pessoal da L'Oréal também queria anunciar o prêmio, e aquele ano, inclusive, a pesquisadora premiada foi a minha ex-orientadora, Thais Storkberg, foi reconhecidíssima no mundo inteiro, né, como uma grande cientista, recebeu o prêmio L'Oréal, e aí a L'Oréal entrou em parceria conosco, nós fizemos essa grande celebração, foi um evento muito grande. Só que durante os preparativos desse evento, né, a gente precisa fazer a logística, né, do evento, reserva auditório, ver onde é que vai entrar o coffee break, faz a divulgação no site, né, tudo isso é preparado muito tempo antes. E aí, durante essa preparação, para mim chegou, assim, pela Rádio Corredor, né, uma fofoca de que tinha muita gente questionando, né, colegas, funcionários, aqui não sei quem, mas que tinha pessoas questionando o que eu ia fazer, por que esse nome, que nome bobinho, mas quem que era o convidado, mas como assim que a L'Oréal estava envolvida e não tinha convidado outras pessoas, e parece que tinha uma série de questionamentos no ar. Eu ainda era muito nova no museu naquela época, então fiquei sabendo disso, não sei até hoje quem foi que falou. E hoje, né, então, passado todo esse tempo em que o Dia das Meninas, esse primeiro Dia das Meninas, foi um sucesso absoluto, e todo ano nós comemoramos o Dia das Meninas, então agora vai ser a 10ª primeira edição em março desse ano, e além do Dia das Meninas, que é uma ação pontual, né, que a gente convidou o público para vir aqui celebrar as comemorações das mulheres, nós temos o programa de longa duração, né, que daí é diretamente nas escolas, né, a gente trabalha com escolas, e que a gente passa muito tempo com um grupo menor, né, de meninas, então são muitas ações já nesse guarda-chuva. E hoje, né, passado todo esse tempo, que é um projeto muito, muito celebrado aqui, muito incentivado dentro do Museu de Astronomia, eu me pergunto, né, por que aconteceu, né, 10 anos atrás, né, por que isso, por que esses comentários, né, será que foi uma fofoca de corredor, será que eles aconteceram mesmo, mas por quê? E hoje, depois de muitos estudos, inclusive, né, dessa questão da sociologia da ciência, eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda, né, é que as práticas da ciência são muito masculinas. E aí a gente colocar uma coisa girly, né, uma coisa muito feminina, eu acho que incomoda as instituições acadêmicas, sabe? Eu acho que foi esse o incômodo, né? Tem que ser um nome duro, tem que ser um nome racional, não pode ser um nome bonitinho, fofinho, né? Porque se é bonitinho, fofinho, é de menos-valia. Eu acho que foi isso, sabe? E isso é uma das coisas que eu tento fazer muito no meu projeto, sabe? Eu acho que eu nem sou uma dessas pessoas que ama a rosa, que ama a Barbie, que nem sou mais bronca, eu acho, assim, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essas práticas muito
masculinas, da racionalidade, e que se não for desse jeito, não vão te levar a sério. Eu acho que é isso que eu não gosto, isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, dentro do projeto que a gente usa a astronomia para incentivar meninas e mulheres a gostarem de ciências, a gente também quer mudar esse jeito, sabe? A gente quer que, se as meninas quiserem estar aqui todas de rosa no museu, que o museu se acostume, que a ciência se acostume, né? Que a ciência se acostume a gente, que a ciência se acostume com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de se comunicar. Se a gente quiser fazer reuniões e dar um abraço em cada uma depois, e chorar depois, que isso seja possível e que isso não seja motivo para dizer que o que a gente faz não é válido, não é bom, não é racional, não é competente. Então o projeto ele vai muito nesse sentido, assim, de a gente incentivar para termos mais mulheres na ciência, mas também tentar afetar as práticas da ciência e dessa forma também criar um sentimento de pertencimento nessas meninas participantes das nossas ações e projetos. Interessante, né? Quer dizer, quebrando os paradigmas, né, das coisas que vinham sendo tratadas como bem estabelecidas, né? Causando ali um estremecimento no sistema, mas para se acomodar numa situação melhor para todos, né? Para todos, que eu acho que isso é importante, né? Que as instituições sejam de fato para todos. A Patrícia, nesse programa que você desenvolve, né, com as meninas, são meninas bem jovens, né? Muitas vezes meninas do Fundamental 1 ainda, né? E nesses anos que você vem desenvolvendo esse programa, elas já participaram de várias atividades, foram premiadas em feiras de ciência, inclusive na FECT, que é a feira que a gente organiza lá na Fundação CICIERJ, Olimpíadas do Conhecimento. Eu queria que você abordasse um pouco como que, na sua perspectiva, esses eventos, né, a participação nesses eventos, impactam as jovens participantes, as professoras e você mesma. Bem, esses projetos que são mais de longa duração, que nós trabalhamos com escolas e com meninas, né, de escolas parceiras, as meninas, ao longo de um ano, elas desenvolvem projetos de pesquisa, né? Então, elas têm uma pesquisa para fazer, nós atuamos como orientadoras dessas meninas, e, em geral, essa pesquisa tem relação com a astronomia, que é a nossa temática central. E aí, é sempre um prazer que as meninas apresentem as suas pesquisas para o público. Então, que elas sejam as comunicadoras da ciência, incentivando, inclusive, outras meninas, né? Porque os modelos são muito importantes. A gente acaba sendo modelos para elas, mas quando elas estão comunicando ciência, elas se tornam uma referência para outras meninas. Então, isso é uma componente muito forte do nosso projeto, não só que elas desenvolvam o projeto de pesquisa, mas para que elas apresentem o projeto de pesquisa. Porém, apresentar numa feira de ciências, numa Olimpíada de Conhecimento, acaba tendo um peso muito grande para elas, porque é um momento, não é apenas uma apresentação, é um local, né, um momento em que elas também serão avaliadas, vai ter alguém ali avaliando o que elas estão falando e fazendo perguntas a elas. Então, normalmente elas ficam muito tensas e muito, muito, muito nervosas. Mas eu acho que é isso, acaba se tornando uma experiência transformadora. Elas passam, né, elas passam por esse momento que é de muito nervosismo para elas, mas depois que elas estão lá apresentando várias vezes, né, para quem chega no stand e pergunta, né, sobre o trabalho delas, elas vão relaxando, vão melhorando a comunicação e gostam, curtem muito, né, curtem muito, depois que passa esse momento de tensão. E a gente conduz a avaliação com as meninas depois desses momentos e em outros momentos do projeto. E sempre um ponto alto, né, de tudo que a gente faz com elas é a participação nas feiras e nas Olimpíadas de Conhecimento. São experiências que modificam elas passam muito nervosismo, mas elas também falam que essa sensação de superação é muito boa para elas, né? E tanto que em diversos momentos, né, que nos apresentamos, elas se saíram premiadas, né? Foram premiadas na FECT já 2 vezes, né? São grupos diferentes, mas foram premiadas, e também em 2022 fomos premiadas na Olimpíada do Oceano.
Ah, é importante isso, né, que são esses momentos ficam marcados na memória e, às vezes, é um gatilho para estudante seguir, né, pelo caminho da ciência, né, muito bom. Bom, Patrícia, a gente sabe, né, como é importante a questão do exemplo para essas meninas, né, essa questão da representatividade, de ver mulheres como você ocupando esses espaços que geralmente são ocupados por homens, né? Mais forte a presença masculina. E como é importante também, muitas vezes, para essas jovens terem mentoras ao longo da jornada profissional. Vimos que você foi orientadora em diversos níveis de jovens que trabalham com divulgação científica, mestrandas e tal, na área da ciência. Você pode falar um pouco como é orientar essas meninas que estão muitas vezes no início da carreira? Você já deu uma palhinha aí com relação ao seu projeto, mas assim, eu estou falando agora mais numa orientação mais formal mesmo, num programa de pós-graduação. Então, tem as meninas, né, que são estudantes de escolas, e as meninas que estão, né, as jovens, né, que estão na graduação, na pós-graduação, para mim, assim, é importante deixá-las cientes desses desafios. Porque apesar de eu ter dito que a minha ingenuidade, à época, me blindou de certas coisas, de me deixar chateada com certas coisas, eu acho que se eu tivesse mais preparada para esse ambiente que ainda é um tanto hostil, porque tem essas práticas que são muito masculinas e quem não tem esse tipo de jeito acaba, né, não ficando de fora, mas acaba conquistando menos, eu acho, né. Então eu gosto muito de conversar sobre essas coisas com as jovens que eu oriento. É importante que elas estejam cientes desses desafios, porque essa ciência vai também torná-las mais prontas para darem respostas imediatas se alguma coisa de estranho, de esquisito, de ruim acontecerem com elas. Como, por exemplo, coisas graves, né? Assédio, coisas que realmente precisam ser denunciadas e cortadas pela raiz. Então é importante a gente conversar sobre isso. Além disso, eu gosto muito de deixar esse canal de orientação aberto. Eu gosto sempre de compreender como é que é a realidade dessas estudantes para que eu possa fazer uma orientação mais dedicada, né. Como eu falei para vocês, né, a minha orientadora de graduação, né, de iniciação científica e de mestrado, ela é uma inspiração para mim, ela foi um exemplo para mim. Mas durante o meu doutorado eu tive muitas dificuldades de orientação, sabe, o canal estava sempre fechado, assim, para o diálogo, era muito diferente, né, a cultura lá. E isso foi me trazendo muitas dificuldades. Então, nesse sentido, eh, eu gosto de deixar o canal o mais aberto possível e tentar, inclusive, levar as críticas, sempre nunca, esconder as críticas, né. Quando eu preciso que algum estudante melhore em algum ponto, eu gosto de fazer as críticas e justamente explicar por que que eu estou fazendo essa crítica, porque eu realmente quero que os estudantes, as estudantes voem, sabe. Que elas possam perceber em coisas que podem ser melhoradas e voem. E aprendam que a relação profissional, ela é também com base nas coisas boas que a gente faz, mas com base nas críticas, porque as críticas também nos ajudam, né. Então acho que são esses 2 pontos, assim, que eu gosto, que eu foco muito, assim, na relação com os estudantes que eu oriento. Ah, que bom. Você durante, né, a sua formação, você por acaso teve participação em um evento semelhante, assim, que discutisse essas coisas mais humanas, né, e não tão técnicas, né? E a partir do que você vê hoje, né, à frente desses vários programas que você desenvolve, você acha que ter participado de alguma coisa, nesse estilo, né, no passado, teria mudado alguma coisa na sua carreira? Com certeza, a Mônica teria mudado. Eu não participei de nenhum tipo de mentoria, nenhum tipo de curso, encontro que pudesse me informar dessas dificuldades, né. Eu acho que esse era um assunto meio velado, assim, na época, e
eu vim do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e inclusive a professora Márcia Barbosa, né, que hoje é reitora da universidade lá, e que já e passou um tempo pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né, numa das secretarias, e é uma grande incentivadora, né, dos programas de meninas e mulheres na ciência. A Márcia Barbosa é física e lá do instituto onde eu estudei. Márcia, na época, já fazia parte dos grupos de estudo da União Internacional de Física. E eu lembro, assim, também de não ter aqueles comentários abertos, mas aqueles comentários meio velados, assim, do tipo, ai, a Márcia, né, tá estudando isso, né, né, enfim, né, sabe aquelas coisas, assim, um pouco depreciativas, assim. Mas eu acho que a primeira vez que eu fui ouvir mais abertamente falar sobre isso, sobre a presença de mulheres na astronomia, foi no meu mestrado, numa reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, que a professora Adriana Vale fez uma palestra sobre isso, e aí eu comecei a me ligar um pouco da questão, assim. Então, eu acho que se eu tivesse tido, né, uma coisa assim mais profunda sobre esse tema, eu acho que isso teria me preparado melhor, sabe? Teria sido melhor para mim. Então, esse também é um outro conselho para as jovens que estão, né, em início de carreira, aproveitem tudo que vocês puderem, porque agora tem muitas oportunidades, né, bolsas de mestrado no Reino Unido que o British Council dá, cursos, vagas para lideranças femininas, os nossos próprios projetos de meninas na ciência. Então, assim, né, eventos como o Dia das Meninas, seminários, webinários, cursos livres, cursos online. Então, acho que agora mesmo a Fiocruz está com inscrições abertas, né, para um programa de imersão lá na Fiocruz. Então, acho que é isso, meninas, aproveitem tudo que vocês puderem, porque isso só vai abrir portas. Ótimo conselho. Bom, Patrícia, a gente está chegando aqui quase no final, então eu queria que você deixasse um recado, um conselho para as jovens que nos escutam e que desejam seguir nessa trilha da ciência. Meninas e mulheres, né, se vocês têm esse sonho, busquem esse sonho, não escutem nenhum tipo de conselho que possa retirar vocês do caminho, porque a ciência precisa das mulheres, nós precisamos da nossa intuição, da nossa perspicácia e do nosso olhar para os problemas que existem e que precisam ser resolvidos. A gente vê muitas empresas de tecnologia, né, que estão aí querendo resolver problemas, mas não são os nossos problemas, são problemas outros. Então a gente precisa de mulheres e meninas na ciência para que a gente possa ter e conseguir soluções maravilhosas para os problemas que a gente considera relevante. Então a gente precisa de diversidade na ciência. E tentem, né? Tentem, ousem. Se vocês chegarem lá no meio da graduação, da pós-graduação e acharem que esse não é o caminho de vocês, não se preocupem, vocês podem fazer uma rota, né? Uma mudança de órbita e parar em outro sistema solar e trabalhar com outras coisas, assim, né? Como foi acontecendo comigo. Então, experimentem, tentem, porque nós precisamos de vocês. E as rotas e as trajetórias sempre podem ser ajustadas, caso vocês venham a ter outros interesses no futuro. Então, venham, conversem com a gente, que nós certamente podemos dar dicas de como é que vocês podem chegar. Muito bom, Patrícia. E chegou a hora do nosso momento ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta, você dá a resposta. Então, vamos lá. Uma música. Já que só pode escolher uma, eu vou escolher Meus Primeiros Erros, do Capital Inicial. Beleza. Um livro? Um livro que eu li recentemente e que mudou muito a minha cabeça, adoro. Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Um filme? Gente, um filme. Eu não vou lembrar agora direito o título do filme, mas é sobre a vida da Mary Shelley, que foi a escritora do Frankenstein. Tá na Netflix esse
filme, é ótimo. Ela tinha 17 anos quando ela escreveu esse romance, é incrível. Um lugar? E o Rio Grande do Sul, os Pampas Gaúchos, né? Sempre quando eu volto para lá, eu saí de lá tão nova, né? Sempre que eu volto para lá e eu vejo aquela paisagem dos campos de cima da serra, eu me emociono. Ah, que delícia. Uma mulher que você considere da hora. Eu vou falar a Miriane Pastoriza, que foi a orientadora da minha orientadora. Miriane é uma astrofísica reconhecidíssima, tem até galáxia com o nome dela, e ela é uma cientista que saiu da Argentina, né? Ela é argentina e ela saiu praticamente fugida da Argentina no tempo da ditadura da Argentina e consolidou, na verdade, a astrofísica lá no Rio Grande do Sul e no Brasil também. E é uma pessoa maravilhosa, divertida, agradável e que formou muitos astrônomos e astrônomas. Ah, que bom. Miriane Pastoriza, ficção, Miriane uma mulher Pastoriza. da hora. Patrícia, a gente está encerrando aqui esse papo maravilhoso. Ficaria ainda horas conversando com você para conhecer melhor essa sua trajetória, né, essa sua história tão rica. Né? E nesse momento queria deixar aberto para você, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais alguma indicação, fazer as suas considerações finais. Está contigo. Bem, queria agradecer, Mônica, né, pela parceria. A gente trabalha juntas em outros projetos, inclusive na rede, né, das mulheres em STEAM no Rio de Janeiro, então muito obrigada. Queria deixar, assim, aqui uma dica, assim, para quem quiser conhecer o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, né, segue lá o nosso Instagram. A gente também tem um Instagram dedicado para a educação, que é o Master Educação, e aí também, se o pessoal coloca suas dúvidas, a gente interage por lá, nossa equipe aqui interage por lá, dúvidas de astronomia também, e é isso, assim, né, então também, quem quiser entrar em contato, né, meu e-mail é patriciaspinelli@mast.br, e vai ser um prazer, assim, conversar ou receber o público, seja presencialmente aqui no MAST, ou também por meio das nossas redes sociais, a gente pode bater um papinho por lá também. Obrigada, Patrícia. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Patrícia. Foram palavras muito inspiradoras, né, que nos tocam o coração. Bom, até o próximo episódio de Mulheres da Hora. Um beijo para vocês.